Então, Eclesiastes capítulo 3, não é um texto novo, não é um texto desconhecido da maioria, mas hoje ele vai servir de base para o início dessa palavra, então quero que você atente para isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Diga, tempo de guerra e tempo de paz. Na vigília, na sexta-feira, nós usamos como base o livro de Joel, profeta Joel, e tratamos um pouco sobre esse assunto, falamos sobre a importância da igreja saber discernir os momentos, né? E na verdade, como igreja, fundamental que o povo esteja atento a essas transições, né? A essas mudanças que acontecem. Porque durante a tua própria caminhada de vida, né, espiritualmente falando, você vai encontrar aí várias situações diferentes umas das outras. Você vai se ver no momento de vitória, mas você também vai se ver no momento de sofrimento, no momento de alegria, no momento de tristeza. Você tem que saber discernir isso, compreender essas estações, saber que tudo não é verão, né, como aqueles estudos nos ensinam sobre isso, né, a primavera chegou, né, e tal, o verão, né, mas o inverno, né, essas estações. Mas é importante trazer esse entendimento para uma realidade coletiva hoje, para uma realidade de igreja. Há algumas semanas atrás, se eu não me engano, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre o nosso dever. Quantos estavam aqui? Deixa eu ver. Né? O dever nos chama, essa palavra foi trabalhada nas células também, que trata daquilo que é necessário ser feito. Agora, na ótica da Bíblia, olhando, né, para esse ensinamento de Eclesiastes, a Bíblia está dizendo que deve existir tempo para todas as coisas. Quando nós não observamos isso, quando nós não atentamos para aquilo que a Bíblia nos ensina, nós vivemos de maneira diferente da vontade de Deus. Então é importante que tanto eu quanto você, que a gente venha a entender o que é esse tempo de paz e esse tempo de guerra. Comentei aqui na vigília que durante muitos anos, isso é um testemunho, durante muitos anos a gente vinha só nessa questão de guerra, unção de guerra e avanço e conquista e tal. E Deus havia me mostrado que o tempo de guerra ia cessar, não acabar, mas ia cessar. E Deus me fez entender esse texto, me mostrou isso na Bíblia, assim como também várias outras histórias bíblicas. Então você vê, a gente vai passar por esses textos, mas você vê, por exemplo, os próprios israelitas, o próprio Israel, numa realidade de guerra, se levantando para conquistar a promessa, através da liderança de Josué. Eles vão para a guerra, eles conquistam as cidades, eles tomam Jericó, eles vão para Ai, eles conquistam os outros reis, os outros reinos, eles vão nesse tempo de guerra, avanço, guerra e tal. Mas existe um momento que a Bíblia fala que Deus, quando eles entram em Canaã, Deus dá paz. Então existe o momento do avanço, mas também existe o momento da paz. Até aqui tudo bem, igreja? Agora, do contrário, a mesma coisa também serve para nós. Então existe o tempo em que nós estamos ali descansando, né? De certa forma
parados, né, relaxados, acomodados, né, confortavelmente instalados. Mas existe um momento em que Deus nos desperta para um tempo que vai ser necessário se levantar e ir para a guerra. Agora, o problema nisso é quando a igreja não entende isso. O problema é quando eu não quero ir para a guerra. O problema é quando eu não compreendo isso. O problema é quando eu acho que ser cristão é essa vida confortável e abençoada e próspera que Deus oferece para aqueles que creem. Sim, é tudo isso. Mas ser cristão também fala de responsabilidades. Diga para o teu irmão, ser cristão também é ser responsável com o reino. Então, na terra, Deus só tem você. Consegue dizer isso para alguém? Diga, na terra, Deus só tem nós. E tá bom, né? Porque somos suficientes, e se somos esse exército de Deus, que Ele tem mobilizado e preparado na terra, você não é pouca coisa, amém? Agora, se na terra Deus só tem eu e você, Ele quer que essa função seja exercida, aconteça. Então, quando você entende isso, opa, peraí, eu preciso entender que eu vinha num momento de descanso. E agora Deus quer que eu me levante e faça o que tem que ser feito. Olhando para uma realidade de exército, o tempo de paz para um exército também é necessário. Sim ou não? Quando você vê um exército que vai à guerra, né? Quando eles têm essas pausas, esses intervalos, serve para que a tropa descanse, se recupere, seja treinada, seja preparada para uma próxima guerra. Quem está comigo? Então entenda que um exército ele tem o tempo da guerra, depois ele tem o tempo de sentar, de se refazer, de se recuperar, de ser ministrado, de receber novas estratégias, e agora eles vão para um novo tempo. Esse novo tempo é guerra. Passou o tempo de guerra, acontece o que de novo? Um tempo de recuperar, de cuidar dos feridos, e assim vai, de tempos em tempos. O que é fundamental você entender nessa noite é que esse momento que nós estamos é um momento que o conforto não cabe. Essa realidade de estar acomodado em dias de feriado prolongado não é para nós nesses dias. Você vai descansar qualquer outro momento, menos nesse. Olha como é interessante isso. Nós estávamos aqui na vigília e antes de começar a vigília, eu já disse para vocês que de tonta só a cara e o jeito de andar. E eu percebo coisas no ar e Deus me mostra também coisas acontecendo. Eu comecei a perceber um ar de distração dos líderes na vigília. E eu comecei a perceber que a coisa não estava andando como deveria andar, as coisas não estavam acontecendo como deveria acontecer. E eu tive que puxar a orelha de um, conversar com o outro. Peraí, o que está acontecendo? E líderes extremamente comprometidos. Mas o inimigo causa isso. Quando nós estamos num período de guerra, tudo que o diabo puder fazer para nos distrair, ele vai fazer. Então, essa distração, ela estava acontecendo no meio da própria liderança. Tivemos uma vigília maravilhosa, abençoada. Depois da vigília, era acho que 2:00 da manhã, eu estava mandando áudio para a galera. Galera, ó, vamos vigiar, atenção total, porque esses dias são dias de guerra. Aí você fala, mas que guerra é essa? É guerra espiritual, irmão. A gente tem, no mínimo, ou tinha hoje lá no Rio de Janeiro, a maior bateria do mundo, segundo o próprio Guinness, que batemos esse recorde essa semana agora, amém? Tem crente que está para dar glória a Deus aí? Que não estava ali só para desfilar com uma bateria em Copacabana. Estava ali para confrontar e afrontar realidades espirituais que nós não vemos, mas que há entendimento que existe. E por quê? Para declarar que Jesus Cristo, o teu Senhor, o Senhor da tua vida, também é Senhor da nossa nação. E por que nós nos levantamos dessa forma? Porque nós cremos que há propósitos de Deus sobre a nação.
porque nós sabemos que os nossos filhos vão viver nessa nação, porque nós sabemos que há toda uma realidade espiritual a ser conhecida dessa nação, porque nós acreditamos que há algo de Deus para ser liberado e entregue aos brasileiros. Mas o que o Senhor espera nesses dias é que haja esse entendimento da igreja de que é tempo de se levantar e avançar. Então diga, é tempo de se levantar e avançar. O tempo de descanso, ele sempre vai existir. O tempo de nós estarmos confortáveis, o tempo de nós descansarmos, sempre vai existir. Mas quando o Senhor dos exércitos convoca o seu exército, esse exército precisa se levantar imediatamente e dizer, eis-nos aqui, Senhor. Por quê? Porque há entendimento. Porque esse povo sabe, opa, peraí, a gente vinha num período de descanso, agora são dias em que nós precisamos sim vigiar, que nós precisamos sim estarmos dispostos e fazer aquilo que fomos chamados a fazer. Quando uma igreja não entende isso, ela se acomoda em si mesma. Quando uma igreja não entende o seu chamado do id, da grande comissão, do ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ela se torna uma igreja infrutífera. Ela se torna uma igreja inútil. E essa certamente não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que aqueles que são seus se levantem e avancem. Agora, que avanço é esse? Não é um avanço apenas para conquistar uma determinada promessa, mas é um avançar para destruir todas as obras do inimigo, todas as obras das trevas. Então, quando, por exemplo, uma igreja se levanta para marchar numa avenida, ela precisa entender que ela está marchando ali de maneira espiritual, está declarando a falência da prostituição, a falência dos vícios, a falência da promiscuidade e todos esses males que acabam e destroem com a nossa geração. Agora, quando essa igreja entende essa realidade espiritual, ela se prepara porque ela sabe que aquele que a chamou está lá no céu esperando que haja essa mobilização do seu povo na terra, para que assim muitos outros sejam alcançados através dessa mensagem. Olha que interessante, não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de ver o material, os vídeos lá do Rio de Janeiro. E o interessante, no meio disso tudo, é que frente a toda aquela bateria, aquele monte de gente marchando, tinha uma bandeira enorme na frente dela, dizendo, Jesus. Ou seja, todas as fotos, todos os vídeos, todas as notícias, todas as televisões que filmarem, que tirarem fotos daquele evento, vão ver Jesus estampado na frente de uma bateria enorme. E de uma multidão nas ruas, de uma multidão ninguém vai entender nada. Mas como assim? Igreja e carnaval? Tanto que muitas igrejas criticam isso. Ah, porque carnaval não combina com igreja. Gente que não entende, gente que não está dentro, gente que fala do que não sabe, isso para nós não é nem problema, amém? Mas se a própria igreja, em alguns casos, não consegue entender o que está acontecendo, você imagina o mundo. Só que o mundo vai saber que tem um povo se levantando e que tem um nome acima de todo nome, e que esse nome será conhecido na nossa geração, e que esse nome vai surpreender a nossa geração e vai surpreender muita gente, porque o seu amor revelado na cruz será conhecido. E para nós não importa se for através da batucada, se for através de uma foto, se for através de uma notícia de uma televisão, o que importa é que esses conheçam esse amor. Agora, os meios não são tão importantes assim, mas o levantar da igreja é fundamental, de tempos em tempos. E é por isso que a Bíblia diz que há tempo de guerra e há tempo de paz. Não é só tempo de paz, não é só tempo de conforto, não é só tempo de nos divertirmos e estarmos aqui recebendo de Deus. Existem períodos específicos, como o do carnaval, quando a igreja precisa se levantar e sair às ruas e realizar aquilo que ela foi chamada a realizar. Amém, igreja? Se você entende isso, aplauda ao Senhor então.
Josué 21, versículo 43 diz assim: dessa maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, diga, tudo se cumpriu. Por que esse texto de Josué 21 é tão importante? Porque ele marca exatamente a mudança de estação. A mudança de um tempo para o outro. Então, é como se fosse um breque, sabe? O povo vinha, tenta imaginar isso, o povo vinha avançando, e guerra, e tomada de territórios, e isso e aquilo, tanta coisa acontecendo, tanta gente morrendo. Naquela época você conhece a história, você sabe que era assim, muita gente morreu, né? E aí você vê num determinado momento que eles conquistam a promessa. E agora, uma vez conquistado a promessa, a Bíblia fala que Deus dá repouso. A Bíblia fala que esse repouso vem de todos os lados, então não tinha problema com ninguém mais próximo. Agora era um tempo deles se recuperarem, agora era um tempo deles desfrutarem da promessa, porque a Bíblia está dizendo aqui que tudo aquilo que Deus disse que daria, Deus deu, palavra nenhuma faltou, ou seja, Deus cumpre a sua promessa, e agora era tempo de provar da promessa. Agora era tempo deles entrarem ali, mas o fato aqui não é a promessa, é o tempo. Então toda aquela realidade de guerra que enchia a mente e o dia a dia e a agenda daquela nação, agora dá uma estacionada. Opa, peraí, agora para a guerra. Então agora há tempo de paz, agora há tempo de repouso. Então entenda, igreja, que o repouso, o descanso não é um problema, ele é necessário. Por que de tempos em tempos você precisa tirar férias? Ou você não tira férias? Por que de tempos em tempos é tão necessário tirar essas férias, seja uma semana, seja um mês, o que você conseguir tirar? Porque é quando o teu corpo se renova. E eu conheço pessoas que hoje se encontram numa realidade física de doenças, né? Porque não param para descansar. Então as pessoas chegam a ficar doentes, fatigadas, por quê? Porque não descansam. Então o descanso, ele não só é necessário, mas ele é bíblico. O próprio Deus permite que o seu povo pare de tempos em tempos e se recupere. Agora o problema é quando esse descanso torna-se então agora a realidade do povo. O problema é quando você e eu nos acomodamos numa realidade confortável demais. Porque essa realidade confortável demais, além de ser prejudicial, ela é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque ela te impede de realizar aquilo que Deus deseja que você realize para Ele. Então há um chamado, há uma missão, e quando essa igreja não quer saber do chamado, não quer saber da missão, essa igreja ela se acomoda. Então essa igreja torna-se então um povo infrutífero, um povo que não realiza, um povo acomodado demais. E esse é o problema. Eu não sei se você já percebeu, não sei se isso acontece só comigo, mas quando você descansa além do necessário, você percebe que teu corpo não quer reagir mais? Se você faz alguma atividade física, se você percebe, se você para uma semana e não se exercita, para você voltar a se exercitar outra semana é mais difícil. Porque o teu corpo ele se acomodou àquela ociosidade, àquele tempo parado, e agora até engrenar, até reagir, você vai ter que se esforçar além da conta. Não sei se você já percebeu isso. Quem realiza algum tipo de atividade física, quem treina, sabe o que eu estou falando. Você volta e quando você volta dói tudo. Se você fica 2 semanas parado então, dói tudo. Você faz uma flexãozinha de braço, dói o ombro, dói o peito. Você faz um agachamento, uma corrida, dói perna, dói tudo. Por quê? Porque você estava muito tempo descansado.
Então você vai olhar para esse irmão que está próximo a você e vai dizer assim: o teu corpo vai doer um pouquinho nesses próximos dias, porque o Senhor está levantando o povo. E esse avanço vai te custar alguma coisa. Você vai ter que sair dessa realidade confortável. Você vai ter que se levantar e fazer aquilo que Deus espera que seja feito. Posso ouvir um amém? Olha essa história de Davi como exemplifica isso. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel 11. Eu estou só dando bases bíblicas aqui para que você lembre-se de como que funciona essa realidade espiritual. Vamos lá? 2 Samuel 11, 1. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Quantos lembram desse texto? Nós passamos por aqui, quer ver? Deixa eu só achar aqui. Estava boa a festa lá? Nem me convidou. Depois eu falo com a Veri. Nós passamos aqui em 2014, quando eu preguei uma palavra sobre essa realidade do palácio. Quantos lembram? Deixa eu só ver. Né? O palácio, né? O perigo do palácio, né? A Bíblia está dizendo aqui, no capítulo 11... ele trata do adultério de Davi, que causou inclusive depois o homicídio, né, daquele marido. E qual foi a razão do erro? O que provocou esse erro? O que permitiu que esse homem caísse em adultério? A Bíblia está dizendo que nos dias em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em casa. Isso acontece hoje. A igreja está se levantando, a igreja está indo às ruas e você está em casa. Eu vou aproveitar o feriado para fazer um churrasquinho. Cara, faz outro dia, faz outro horário. Os dias de guerra é para você estar envolvido com o teu exército. Pastor, você fala isso porque você quer ver a igreja na rua. Eu quero ver a igreja na rua, mas eu falo isso para o teu próprio bem, porque quem vier aqui é quem Deus quer que esteja aqui. Agora, qual é a realidade hoje? Qual que é o perigo desse conforto? Muitos estão dizendo: para que me esforçar assim? Você acha? Vai que chove. Aliás, igreja, vamos orar para não chover. Porque não para de chover esses dias aí. Mas a gente crê que Deus vai abrir o céu. E se Deus não abrir o céu, a gente vai marchar na chuva. Amém? Eu falei isso para a pastora, a gente vai marchar na chuva. Só que a pastora falou: mas daí não vai ter ninguém na rua. É verdade, então tem que fazer sol. Você vê como a mulher pensa um pouco além, né? Eu falei: a gente vai marchar na rua. Eu falei para Denise em casa, a gente vai marchar na rua, debaixo da chuva. Ela: mas não vai ter ninguém na rua. Eu falei: a gente faz um ato profético. Né? Mas aí as pessoas estão dizendo: não, isso é um exagero. Vamos ficar em casa, vamos reunir os amigos, vamos assar uma carninha. E a tua igreja lá fora guerreando, e você em casa, literalmente na carne. Você percebeu que tem uns irmãos que tem um delay, né? Eles pegaram depois a piada, né? Você viu? Uns já pegou o time, outros... Amados, se Davi tivesse ido para a guerra, ele não tinha visto essa mulher do terraço do seu palácio. Agora, essa linha teológica fala que ele começou a se acomodar com o conforto do palácio.
E Davi era homem de guerra, era alguém que gostava da guerra, era alguém que venceu inúmeras batalhas, era alguém que amava a Deus, era alguém sensível a Deus. Só que numa bobeada, no momento da guerra, ele fica. Então entende que o problema não era o palácio dele, não era o conforto que Deus havia lhe dado, o problema não é a tua casa, o problema não é o teu conforto, o problema é que no tempo de guerra você tem que se levantar. Você não pode ficar deitado, você não pode ficar acomodado, você não pode fingir que não é com você, mas você precisa sim se levantar e se ajuntar ao exército de Deus. Tenta imaginar que o exército está indo, você está ficando. Tenta visualizar isso. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Todos estavam indo e ele fica. E olha o que acontece aqui. E aconteceu que decorrido um ano, um tempo que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe, seus servos com ele, a todo Israel, que destruíssem. Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito. Olha aí. Literalmente deitado, confortável. E andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. E aí começou o problema desse homem que amava a Deus, sensível a Deus, disposto a fazer a vontade de Deus, mas que não entendeu o momento. Agora você consegue entender como é importante entender aqui Eclesiastes 3? Que há tempo para todas as coisas? Nós dissemos aqui, na sexta-feira, uma matéria que eu vi, que falava sobre esse período do carnaval, esse tempo, ser o período mais perigoso para se viajar no Brasil. E aí você tem um pastor que zela por você, dizendo, não viaje no carnaval. E aí o que você faz? Você não, né? Você não foi viajar, ufa, né? Mas o irmãozinho vai viajar, porque não entendeu o tempo. Não é que o pastor tem a verdade, como é que fala? Tem a razão em tudo, não é isso. É que a gente está discernindo um momento. Então, a gente vai viver nesse ano, igrejas, vários momentos. A gente vai ter momento de celebração, a gente vai ter momento de lazer, a gente vai ter momento de aprendizado, mas a gente também tem momentos em que a igreja precisa se levantar e avançar. E esse chamado não é individual, o chamado é coletivo. Deus quer que a igreja se levante. Se você é igreja, se você entende isso, é com você que Deus está falando nessa noite. Então entenda que o problema não foi a casa, não foi o palácio desse rei, o problema foi a atitude. E o problema nisso agora, amados, é as pessoas se acomodarem em suas realidades, porque eu vejo tanta gente Deus abençoando, tanta gente e para tanta gente Deus dando coisas, e é meu papel de pastor alertar, né, Brunão? Foi promovido agora, né? Eu acho que foi aquele biquinho que você fez na internet. Foi promovido, né? Então guarda o coração. Porque como é comum, igreja, você vê gente sendo promovido por Deus, sendo colocado em lugares altos, gente prosperando e se acomodando em relação às coisas de Deus cada vez mais. Essa é uma realidade quase geral. As pessoas começam a prosperar, Deus começa a abençoar, começam a conquistar, e quando é um evento da igreja, quando é uma reunião de casais, quando é uma reunião de oração, quando é um evangelismo de rua, essas pessoas nunca estão presentes. Por quê? Porque estão guardados em seus palácios. Então fala para o teu irmão, vigia, porque vivemos tempos de guerra. Aí talvez esses vão acordar quando alguma coisa acontecer, quando levar um revés na vida, quando o problema bater a porta, e esse rei Davi, ele só acordou depois que ele viu o que ele havia feito. Então você tem aqui uma oportunidade única de vigiar nesses dias, de saber e de ouvir o teu pastor, de que é tempo de você vigiar.
Nesse áudio que eu mandei de madrugada para os líderes, eu disse: atenção total nesses dias, não baixem a guarda, não se distraiam. A nossa orientação para a galera que estava na vigília era não ficar na rua de bobeira, não ficar de madrugada. Por quê? Porque a gente entende o momento que a gente está passando. Vigia o teu casamento, vigia o teu relacionamento, vigia os teus filhos, vigia o teu trabalho, porque é um período que a igreja está passando. É importante preparar a igreja, porque vai muito além de uma marcha, de um evangelismo. Nas regiões celestiais, muita coisa já está acontecendo sobre o Brasil. Nós somos aí uma parte disso, uma igreja que está se preparando, que dentro daquilo que conhece, está tentando fazer o seu melhor para Deus, mas que não vai ficar de fora. Porque enquanto muitos estão se acomodando, muitos estão se levantando, e esse tem que ser você. Enquanto muitos estão numa zona de conforto, numa realidade de conforto, outros estão se levantando, outros estão entendendo que é tempo de se levantar, que é tempo de viver aquilo que Deus está preparando para a nação. E outra, você vai escrever história. Ah, mas, meu irmão, nós ouvimos aqui já de ser esse evento um evento da própria cidade de Bauru. A gente sabe que até o ímpio vai pedir para que a igreja trabalhe por eles. Isso não só no carnaval. E aí você vai lembrar num futuro, vai saber o que a gente vai estar vivendo daqui 5, 10 anos. Você vai se lembrar desses evangelismos que a gente fazia na rua. E eu posso olhar para trás, para o nosso início, para a nossa história de igreja, e eu posso me lembrar dos dias que a gente evangelizava aqui nessa avenida. Eu não sei quem era dessa época, porque tanta gente já passou pela igreja, mas a gente marchava aqui na avenida declarando que essa geração seria alcançada. A gente passava na porta desse prédio, a gente sonhava com esse prédio, meu Deus, a gente ia olhar prédio que não tinha nada a ver, porque nunca passou na nossa cabeça aqui dentro. Agora, por que nós vivemos uma realidade espiritual hoje? Porque nós sonhamos ontem. E eu não quero errar aqui, sem medo de errar, eu quero te dizer que nos próximos anos, não só eu, mas você vai contabilizar inúmeras vitórias daquilo que você semeou nesses anos, nesse período da igreja. Aplauda ao Senhor se você crê. Agora por quê? Porque o que nós fazemos hoje reflete amanhã. Diga, o que nós fazemos hoje reflete amanhã. Então você pode ter certeza que os teus filhos estão marchando na cidade. E que nos próximos anos haverá mais entendimento, mais unção, mais autoridade, mais envolvimento, mais participação. Porque o que você está investindo hoje vai refletir nos próximos 5 anos. Então se você é alguém que não investe, você não vai ter colheita. A própria Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E você acha que esse princípio espiritual, ele serve só para uma realidade de oferta? É claro que não. A própria Bíblia também diz que tudo que o homem semear, isso ceifará. O que semeia no Espírito, colhe vida eterna. E o que semeia na carne, colhe corrupção. Então tudo aquilo que eu estou fazendo hoje está provocando e preparando os próximos anos. Isso envolve a tua família, isso envolve a tua vida, isso envolve aquilo que você irá viver. Amém, igreja? Por isso é tempo de se levantar, não é tempo de se acomodar. Eu estou aqui te convocando, estou aqui te chamando, mas é importante que você entenda esse momento. É importante que você acredite que essa é a expectativa de Deus a teu respeito. Quando eu vi esses vídeos do Rio de Janeiro, a galera pegando estrada, e não foi só Bauru que foi para lá, foram várias cidades. E a galera está voltando, está pegando estrada, está voltando para suas cidades, está correndo aqui e ali, porque entenderam que o chamado deles é esse. Estão indo para as ruas, estão se levantando, estão avançando, estão declarando que nessa nação haverá um impacto nas regiões celestiais. Então tem um povo se levantando, tem igreja se preparando. E é por isso que você precisa também se levantar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 11, 12.
Quantos aqui de verdade querem ver o reino avançar sobre essa geração? A Bíblia diz: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então a Bíblia está dizendo que é necessário força, é necessário envolvimento, é necessário se levantar, é necessário se dispor para fazer o que precisa ser feito. E a pergunta que eu te faço é: quantos estão dispostos? Podia ser melhor. Eu vou te fazer essa pergunta de novo. Você está disposto a ser usado por Deus? Fica de pé no teu lugar. Fecha os teus olhos.